Aclamação ao Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas a esta celebração conosco neste 11º domingo do tempo comum. Um tema é central na liturgia da palavra deste domingo: Deus se importa com o ser humano. E por quê? Em primeiro lugar, pela fé, nós podemos responder dizendo que Ele se importa conosco porque fomos criados por Ele, nele e para Ele. E criados com uma predileção, porque somente o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança. Logo, Deus se importa conosco
porque nos ama. O que eu e você muitas vezes experimentamos de adverso, de crítico, de problemático nesta vida, não é por causa de Deus, mas é porque muitas vezes eu e você até professamos que Deus se importa conosco e nos ama, mas muitas das vezes eu e você não nos importamos conosco mesmos e com os demais. E quando, na maioria das vezes, as coisas não saem como gostaríamos que saíssem, muito facilmente eu e você acabamos por atribuir a Deus. E queremos que Deus dê solução para aquilo que eu e você, por nossas opções equivocadas, para não dizer erradas, acabamos sendo a única causa de tantas tragédias no mundo. Como disse o tema das leituras deste domingo, podem estar condensados nesta frase: Deus se importa com o ser humano. E mais, Deus está atento ao ser humano e às suas necessidades, de modo particular em relação aos menos favorecidos. E o Evangelho de hoje, de uma maneira muito simples, clara e objetiva, fundamenta o que nós estamos dizendo. Ou melhor, é graças ao Evangelho que a gente pode estar refletindo deste modo. Vejam, de uma maneira, como disse, muito simples. Jesus olha a realidade e as pessoas com um olhar de compaixão. Já faz toda a diferença. Reconheceu que as multidões estavam cansadas, abatidas, e usou uma imagem típica da pastorícia, como ovelhas sem pastor, sem guia, sem proteção, sem cuidados. E diante de uma situação assim, ele toma uma providência, e a providência é dar algo de si a 12 discípulos. Nós muitas vezes enfatizamos muito a eleição dos 12, mas deveríamos enfatizar o motivo pelo qual Jesus chamou 12 discípulos e os constituiu apóstolos, isto é, os enviou por causa das multidões abatidas, cansadas, e principalmente por causa do interesse de Jesus por elas, se compadeceu. Por 2 vezes foi dito discípulos, mas quando chegou o momento da eleição, 12 se tornaram apóstolos, isto é, enviados. E devem ter percebido que os 12 são apresentados numa lista de 6 duplas. As 2 primeiras duplas de irmãos, Simão e André, Tiago e João. E um detalhe, são os filhos de Zebedeu. Depois Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, com um detalhe que só o próprio poderia dar, porque nunca esqueceu o momento em que foi olhado por Jesus de maneira diferente e em primeira pessoa experimentou a força dessa compaixão,
quando ele era odiado por todos como pecador público, daí publicano, cobrador de impostos. Tiago e Tadeu, Simão o Zelota. Atenção, Jesus tinha no grupo dos 12 um zelota. Na sua época existiam os saduceus da corrente sacerdotal, os fariseus dedicados à lei, ao ensinamento da lei, ao estudo das escrituras, dos quais pertenciam provavelmente também os mestres da lei, os doutores da lei. Os zelotas, um grupo extremista, e depois desse grupo ainda tinham os sicários, isto é, aqueles que andavam sempre com uma pequena faca na manga da túnica e não perdiam a oportunidade para matar um romano. Jesus colocou no seu grupo um zelota. E o último, Judas Iscariotes. Se olharmos atentamente essa lista, o que a gente percebe? Ela é aberta e fechada por aqueles que traíram Jesus, mas com uma grande diferença. Pedro e Judas se arrependeram, porque os evangelhos dizem que eles se arrependeram, mas Pedro não só se arrependeu, confiou e esperou na misericórdia do Senhor. Judas Iscariotes, ao contrário, não manteve a esperança, não confiou na misericórdia do Senhor, e sabemos pela narrativa que ele se enforcou. E praticamente no centro, quem está? Mateus, o publicano. Algumas informações são dadas sobre alguns para enriquecer o nosso conhecimento e perceber que a solução que Jesus encontrou foi convocar dos seus discípulos 12. Que critério Jesus teria usado? Eu e você não sabemos. São os melhores dentre todos os discípulos? Não sabemos. Mas sabemos que Jesus quis contar com estes 12 para oferecer uma solução para aquele problema concreto que ele percebeu. As pessoas necessitavam de cuidado. E num terceiro momento, o que faz Jesus? Dá a estes 12, como disse, algo que é dele, autoridade. Vejam, aqui a gente precisa fazer a distinção entre autoridade e poder. Poder se dá, poder se tira. Todos nós temos experiência disso. Quando um dos poderosos, por exemplo, na política, cai todo mundo com ele. Mas quando Deus concede autoridade, só o próprio Deus pode retirar esta autoridade. E esta autoridade foi dada em função dos necessitados, e de modo particular, aqui um público restrito, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Num primeiro momento, a missão desses 12 é ir ao encontro do povo eleito. Lembramos daquilo que no prólogo de João está descrito: eu vim para os meus, e os meus não me receberam. Muitas vezes a gente não consegue perceber o valor que temos para Deus e o quanto Deus se importa conosco, porque nós somos indiferentes ao amor de Deus. Muitos de nós olhamos para Deus apenas com interesse de que Ele resolva nossos problemas, de que Ele nos tire de determinadas situações, de que Ele nos devolva a saúde quando caímos doentes, de que Ele nos livre dos males e dos perigos, mas nem sempre nos damos conta de que somos nós, muitas vezes, aqueles que buscamos ficar doentes, e não só, acabamos colocando as outras pessoas também em risco.
Queremos que Deus nos livre dos perigos, mas nem sempre paramos para perceber que nós nos metemos em situações de perigo e de risco. E vejam que interessante. Aonde ir? As ovelhas perdidas da casa de Israel, ir a Israel e não ir em ambientes pagãos e samaritanos. O que dizer? O reino dos céus está próximo. O que este anúncio condensa? O reino de Deus está próximo. Condensa a justiça de Deus. E a justiça de Deus sempre vem acompanhada de sua misericórdia. E a misericórdia de Deus vem sempre acompanhada de sua justiça. E Jesus permite que com a sua autoridade eles realizem aquilo que, se você depois for ler atentamente o capítulo 8 e parte do capítulo 9, você vai se deparar com 10 milagres que Jesus realizou. E aqui estão condensados. Primeiro, curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Não é pouca coisa. E mais, do momento em que, com a autoridade de Jesus, começam a realizar estes feitos, existe um grande risco. O risco de nos acharmos mais importantes do que os outros. E o pior, tirar proveito da autoridade que pertence única e exclusivamente a Jesus. Jesus deu aos 12 de graça esta autoridade, e eles, por sua vez, de graça, devem colocá-la em prática. Recebestes de graça deveis dar. Isto que nós estamos dizendo a respeito dos apóstolos continua vivo e válido para mim e para você hoje. Neste ano de 2020, marcado por esta situação tremenda, onde não raras vezes a gente assiste aqueles que estão tirando proveito desta situação, em cima de quem? Dos menos favorecidos. Quando Jesus chama a nossa atenção para não sermos para eles um peso, mas um auxílio necessário. Eu quero concluir fazendo memória do Padre Marcos Vinícius, irmão nosso no presbitério desta arquidiocese, professor do Departamento de Teologia da PUC, pároco na comunidade de Rio das Pedras. Praticamente 2 meses internado, com Covid, situação muito complicada. Aos poucos vinha reagindo, até onde sei ontem, teve alta do CTI e foi para o quarto, e hoje pela manhã veio a óbito. Todos nós alimentando a esperança de que a sua recuperação fosse pronta e rápida daqui para frente, mas nos desígnios de Deus, Ele nos deixa exatamente neste domingo, no domingo do envio dos 12 para cuidar dos menos favorecidos. E eu, quando penso no Padre Marcos Vinícius e na sua comunidade de Rio das Pedras, a forte lembrança que me vem é de um padre bom, de um padre preocupado com os menos favorecidos, e que logo no início dessa crise, o que fez? Procurou mobilizar a sua comunidade para socorrer os menos favorecidos.
Pedimos ao Senhor que acolha no seu reino este nosso irmão, Padre Marcos Vinícius, como também tantos homens e mulheres que estão nos deixando por conta desta situação, e que eu e você estejamos bem conscientes do nosso papel, não apenas em zelar pela nossa própria saúde, mas também em zelar pela saúde dos demais. Tudo resumido, Deus se interessa pelo ser humano porque o criou por amor. Por amor o redimiu, e no amor o quer santificar. Que a experiência deste 11º domingo do tempo comum nos inflame de zelo por Deus, por sua vontade e pelo seu plano salvífico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.